Olá pessoal, vamos aí, então para a nossa revisão das ferramentas de texto, né? Foi a nossa última aula. Tá? Para isso, além das ferramentas de texto que a gente falou um pouquinho também de formatação de arquivo, algumas coisas que a gente não tinha visto. Então, para iniciar aqui, lembrando sempre de colocar aqui, né, no espaço de trabalho os clássicos essenciais, a gente vai abrir aqui um arquivo novo. Eu vou fazer isso dando Ctrl N, ouvindo aqui em arquivo novo, tá? E aqui as configurações vão ser um pouco diferentes, né? Então eu pedi para vocês verem no modelo de impressão, né? Que ele está em pontos. A gente vai colocar aqui ele em centímetros, então o arquivo que a gente abriu é um A5, né? E esse A5 aqui no meu tá salvo, mas no de vocês não tem aí o formato A5, né? Então a gente vai colocar aqui A5, ó, centímetros para a gente ver 14,8 por 21. Eu falei para vocês que pode deixar 15 por 21, tá? Para arredondar aí. Outra informação que a gente não tinha visto aqui é o número de pranchetas, como a gente vai trabalhar aí um folheto de divulgação aí de uma hipótese aqui de um super trunfo, né, que é o que a gente vai fazer depois. A gente vai trabalhar com duas pranchetas para trabalhar frente e verso, tá? Então aqui a gente fez essa alteração para trabalhar o número de pranchetas aqui. A outra relação que a gente viu é a sangria, né? Então eu expliquei para vocês um pouco mais sobre sangria, depois a gente vai entrar mais a fundo, né, para que serve a sangria. Aqui apenas para efeito de trabalho, né? A sangria é tudo aquilo que vai ser dispensado depois do corte do papel, né? Então a gente vai deixar 0,3 centímetros, tá? Que é o padrão gráfico aí até o formato A4, né? É, Vamos deixar aqui também o padrão de cores em CMYK, porque é impresso, tá? Apesar de que a gente não vai usar cor agora, mas é impresso, ok? E a gente vai colocar aqui também o efeito de rasterização 300, o resto a gente não vai mexer, tá? Então eu criei meu arquivo, então meu arquivo aqui fica com as pranchetas. A gente não pode confundir a prancheta com camada, que é uma coisa que a gente já viu aqui no Illustrator, tem visto também nas aulas de Photoshop, né? As pranchetas são como fossem páginas diferentes, né? E a camada os acetatos. Então cada página aqui eu posso abrir quantas camadas eu quiser, tá? E aí vão ser independentes de uma para outra, tá? Aí o que a gente fez aqui foi ver a primeira ferramenta de texto, né? Então para isso eu pedi para vocês copiarem um texto que está lá na coisa, que é o título Onça Pintada, né? Eu estou copiando ele aqui agora e vou pegar a ferramenta de texto, que é essa aqui, tá? O primeiro texto que aparece aqui. O outro que a gente não vai ver ainda, tipo área, ferramenta tipo caminho, tipo vertical, a gente vai ver num outro momento. E pedir para vocês darem um clique na página, tá? Aqui eu consigo colar e ele funciona aqui mais ou menos como funciona para a gente um objeto, né? De um objeto qualquer, né? Se eu vier aqui sem apertar o Shift, por exemplo, eu vou esticar ele e apertando o Shift aqui, ele vai funcionar aí como um quadrado ou qualquer outro objeto que a gente desejar, tá? Depois disso eu pedi para a gente ver as ferramentas de texto propriamente ditas, né? Então ou eu vou aqui em janela e vou procurar aqui tipo, e a gente tem várias opções, né? Caractere, estilo de parágrafo, glifos, open type, parágrafo. A gente não vai ver por enquanto isso, tá? Por enquanto vai servir aqui pra gente o caractere e o parágrafo, que nada mais é que o Ctrl T, ele já vai aparecer aqui, ó, caractere e parágrafo. A gente vai se concentrar nessas duas ferramentas. Então, como a gente, né, a grande maioria de nós não tem aí contato direto com diagramação e até o conhecimento dos tipos, né, a gente vai olhar para isso. Primeiro, o painel caractere, que são todas as possibilidades e todas as características da letra, tá? Aqui no menu hamburguinho, né, drop down, a gente vai ter aqui a possibilidade de colocar mostrar mais opções, então ele vai abrir uma série de coisas e a gente foi mexendo aqui, né? Então a primeira coisa que a gente viu foi a família tipográfica, o nome dela, então eu tenho aqui a Myriad, eu posso ter outras tantas que tenho instalado no computador, tá? No nosso exercício a gente usou a Arial, tá? Por ela ser uma fonte fácil, que vai ter no computador de todos ali. E aqui embaixo eu tenho o estilo da fonte, que aqui na Arial eu tenho itálico, bold e bold itálico, né?
No computador que a gente estava na faculdade, a gente tem até mais, tem o Extra Bold, tem o Narrow, então tem outras opções. Aqui a gente vai trabalhar com os que tem aqui. Então, o tipo da fonte é Arial, né? O estilo da fonte é o Bold, né? Aqui, no primeiro, eu tenho definido o tamanho da fonte, então como eu falei para vocês, ela está sempre em pontos, que é a medida aí oficial ah, de tipografia. Aqui eu posso ir até 72 pontos aqui, porém, né, eu posso aumentar isso aqui quase que infinitas vezes, se não me engano ele vai até 1054 aqui. Não sei se ele vai mais que isso. Não, vai até mais. 1296 é o tamanho máximo de fonte que o Illustrator coloca aí, tá? Pra gente ter uma ideia do tamanho, é bem grande, tá? Então aqui eu vou deixar com 12, tá? Depois disso a gente vai pegar aqui outra parte do jogo, que é o super trunfo, né? Então vou fazer o sobrenome, tá? Vou dar um enter aqui, ó, cliquei na frente da onça. E aí, mais uma vez, trocando a ferramenta de seleção pela ferramenta de texto, eu vou clicar, né, ela vai ficar piscando esse traço, né, como é no Word, outra coisa, eu vou dar um Ctrl V e vou colocar aqui o super trunfo, tá? Aqui, por exemplo, apesar de eu estar com a mesma Arial, né, eu posso mudar aqui o estilo dela, tá? Bold itálico, posso mudar o tamanho, tá? E aqui, ó, vocês viram que para eu mudar o tamanho disso, eu tenho que selecionar ela, tá? Se eu simplesmente clicar, vou voltar aqui um pouquinho, se eu tiver com a ferramenta de seleção, tá? E simplesmente mudar aqui, ó, eu quero mudar só o super trunfo, mas eu tô com selecionado assim, eu vou mudar tudo. Então, para mudar só uma parte do texto, eu tenho que pegar a ferramenta de texto e manchar, que a gente fala, tá? Clicar, pressionar e arrastar para mudar só aquela fonte ali. Aí eu botei o bold itálico e aqui mais uma vez eu posso mexer nas outras propriedades, né? Eu posso mexer aqui, por exemplo, no tamanho. E aqui, né, se eu selecionar tudo, eu posso mexer aqui na entrelinha, que é a distância entre as letras, ó. Então eu tenho um valor automático, que aí ele vai pegar o automático de 25, que é 30, o automático de 36, que é 46,2, ou eu posso vir aqui e definir, né? O que eu falei para vocês é que a gente pode usar isso para vários efeitos, várias coisas, mas que para a gente que está começando é importante nunca colocar um valor aí de entrelinha menor do que o tamanho da fonte, tá? Igual tá aqui, ó, porque eu vou criar esse risco aqui, né? De repente eu estar digitando alguma coisa e uma parte bater na outra fonte, tá? Na fonte na linha de cima, ok? Aqui a gente tem aqui o kerning, né, que é a distância entre as letras, né, que é planejada aí pelo Type Designer. Então a gente tem o automático aqui, a gente tem o métrico, tá, também, que é uma outra possibilidade, e que eles funcionam, né, como uma medida padrão já feita pelo tipógrafo aí para a gente poder ter as infinizações corretas, tal. E eu tenho aqui a ótica, né, que é a compensação ótica que a gente conversou. Futuramente a gente vai ver mais, né, que ele vai criar aqui, né, uma possibilidade de ficar uma distribuição melhor entre as letras, tá? Então eu vou até fazer aqui uma coisa para vocês verem melhor, né? Vou aumentar esse super trunfo aqui só para vocês verem a diferença, tá? Então, ó, eu vou colocar esse super trunfo aqui, vou copiar, Ctrl C, vou pintar ele de rosa aqui só para a gente entender a diferença, e vou dar um Ctrl F, colei ele no mesmo lugar, ó, ele está automático. Quando eu coloco a compensação ótica, tá vendo? Ele realmente faz uma compensação para que a visualização fique melhor, né? Então são coisas mais avançadas, né? Além disso, a gente vai ter aqui, né, depois do kerning, a gente tem o tracking, que é a distância entre as letras, ó. Então quanto mais largo o tracking dá essa sensação que as letras estão separadas, quanto mais apertado ele vai, né, juntando as letras aí, tá? Não dá para confundir o kerning com o tracking, né? O kerning é a relação entre as letras, né? E o tracking é o espaço entre as letras, tá?
Além disso, a gente vai ter aqui embaixo, que eu falei para vocês, a distorção em porcentagem, tanto na horizontal, na vertical, perdão, né, ou na horizontal, né. O que eu falei para vocês, expliquei para vocês em aula que, apesar de poder usar isso daqui, de ter bastante gente que usa, o ideal é encontrar fontes que tenham essa propriedade ou de mais condensadas, que a gente fala, né, que mais condensadas, né, que é mais apertadinha assim no popular, ou mais expandidas, né, ou mais baixas ou mais altas. Existem fontes, famílias, né, dentro do Adobe. Eu mostrei vagamente para vocês, uma hora a gente vai trabalhar melhor isso, o Adobe Fontes, que a gente pode usar as fontes aí, né, então convém mais a gente procurar uma fonte do que ficar, né, usando essa fonte aí, distorcendo essa fonte, né. Eu vou deixar tudo aqui, ó, na compensação ótica, tá? E para a gente ver outras coisas aqui, né? Além disso, é o que eu te mostrei para vocês, a gente tem o deslocamento de linha, ó. Então eu posso deslocar, né, só a letra que está selecionada, né? Então ela que a gente vai deslocar. Então eu posso usar isso para efeitos, para escrever formas e tal. Também a rotação da letra, do caractere, né? Então esse caractere aí vai rotacionar sozinho ou em grupos, tá? Então, ó, só que tá vendo como que ele vai fazer? Ele vai rotacionar aí, né? Além disso, aqui embaixo a gente tem algumas funções que são legais, né? Que é para agiliza bastante o nosso texto aqui, né? Aqui a gente tem, ó, tudo maiúsculo, as versais, né, versalete que a gente fala, que maiúsculo, tudo maiúsculo, só que a letra maiúscula ela fica um pouco maior, né, e as letras minúsculas ela se torna uma letra em caixa alta, em maiúsculo, porém um pouco menor, né. A gente tem aqui também o sobrescrito e o subscrito, né, então sobrescrito é para cima, subscrito é para baixo, né. A gente tem aqui ainda o sublinhado e a gente tem aqui ainda o taxado ou riscado, né? Então são estilos de fonte que a gente tem aí. Na parte aqui de ajustar glifo, né? É uma parte que a gente vai ver posteriormente, tá? Então a gente não vai ver isso agora, para não ficar muita coisa para a gente ver esse semestre. Então a gente vai ver depois, né? Mas é uma parte que ela é bem interessante também. A gente consegue ter bastante coisa com elas, tá? Dá para fazer muita coisa, mas a gente vê isso posteriormente, tá? Além disso, o que eu mostrei para vocês é que além de trabalhar com o texto assim, sem quebra, né? Que aí até eu peguei uma linha grande, eu mostrei para vocês como ficaria se eu desse um clique na página e desse o Ctrl V, né? A linha vai embora porque não tem quebra, né? E aí tem gente que faz essa quebra na mão, não é o jeito certo, né? A outra maneira de se fazer, de trabalhar com a quebra e criar um parágrafo de texto é o que? Ao invés de eu simplesmente clicar com a ferramenta de texto, eu clicar e arrastar como se eu estivesse abrindo aí um retângulo, tá? A partir daí eu vou colar meu texto ali dentro, né? Então eu vou colar todo o meu texto aqui, né? Eu vou colar ali dentro e eu começo a ter as configurações ligadas a parágrafo, né? Então eu consigo ajustar aqui os caracteres, a entrelinha, né? O estilo, assim como eu mexi anteriormente, tá? Nas outras. Porém, eu tenho outras ferramentas aqui, tá? Que vão ser bem úteis aí nesse processo, que são as ferramentas de parágrafo, tá? Então, deixa eu deixar aqui com 9, ok? Para a gente ver, sem variação aqui, não sei porque está com essa variação. Ótimo, né? Eu vou deixar aqui para automático. E aqui embaixo eu tenho algo muito importante, que para eu poder usar as ferramentas de parágrafo, principalmente a efenização, eu preciso estar aqui o quê? No dicionário correto. Então o meu já está em português, mas geralmente quando você pega o software ele está em inglês. Se você instalou em inglês, ele vai estar em inglês. Então sempre pregar aqui e trazer para o dicionário correto, tá? A gente vai passar para a aba do lado aqui, que é o parágrafo, que é o que eu expliquei para vocês, é o que? A gente tem primeiro os alinhamentos, alinhada à esquerda, alinhada à direita,
e centralizado. Eu sempre falo que esses alinhamentos onde a gente não tem um final de linha ajustado, é melhor a gente não infernizar, tá? Porque senão ele vai criar um monte de tracinhos aqui que não fazem tanto sentido, já que a gente não está usando a linha inteira. Porém, quando a gente vai justificar, né, ou justificar o centro, ou justificar a direita, aí sim, né, ou forçar o justificado, aí assim a gente tem a obrigação de vir aqui e colocar o hífen, que nada mais é do que a separação das nossas palavras, tá? Então aqui, deixa eu só tirar esse itálico aqui, né? Aqui eu vou deixar ele hifenizado, beleza? Né? Então eu posso aqui, né, trabalhar várias coisas no parágrafo, né? Por exemplo, eu posso trabalhar, falar que aqui eu vou ter um espaço para foto, nesse primeiro parágrafo eu vou ter o espaço da foto da minha onça pintada. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou trabalhar aqui um recuo à esquerda, né? Então olha aqui, ó, eu vou puxar esse texto para a esquerda aqui, deixar um espaço, tá? Para criar uma marcação na minha ficha aqui, que seria a foto da onça, tá? Então eu vou pegar aqui um retângulo e vou marcar aqui o espaço onde seria a foto da onça, tá? Vou deixar ele maior aqui e alinhar o meu texto para cá, ok? Então aqui seria o espaço da foto da minha onça. Do outro lado, por exemplo, eu posso pegar aqui nessas áreas aqui, e criar aqui a tabela de força, né, já que está aqui do lado, né, e aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse deslocamento, só que da direita, tá? Olha só. E aqui eu vou pegar apenas os atributos e vou colocar aqui do lado, ó. Vou pegar aqui, abrir outra caixa de texto, ó. Vou colar ela aqui. Tamanho que tá esse caractere, 9. Vamos lá. Vou colar ele aqui, tá? Força 90, tal. E vou fazer uma diagramação aqui, ó. Força, Enter 90. Estou usando aqui as ferramentas que eu já conheço, né? Para diagramar a função aqui como se fosse uma carta de apresentação do jogo, tá? Então, coloquei aqui errado. Intimidação, que é mais ou menos o exercício, tá, que a gente vai fazer no segundo bimestre, né, finalizando as nossas coisas aí. Aqui para ficar um pouquinho mais dividido e criando aí o que, né, eu vou repartir aqui um pouco mais isso usando, ó, vocês vão ver que eu não estou usando cor, eu não estou usando outra fonte, eu estou usando só a tipografia que a gente iniciou, que é a Arial, tá? E técnicas aqui de texto para a gente fazer essa hierarquia com o próprio texto, tá? Com o próprio texto, sem precisar ficar usando um monte de fonte, né? Criando um problema visual aqui. Olha lá, mais uma vez, né? Usando aqui esses recursos que a gente tem, né? Eu vou deixar aqui, ó, esse estilo em maiúsculo. Vou aumentar esse texto de baixo. Tá? Vou arrastar ele para cá que ele tá meio chatinho aqui. Então aqui eu vou colocar tudo bold, né? Porque a informação é coisa. Então eu vou aumentar aqui, ó, bastante. Vou trabalhar aqui uma entrelinha que eles fiquem bem juntinhos aqui, ó. Vou até tirar o enter daqui. Né? Aqui tem uma ferramenta legal que é o conta-gotas, ó, que eu posso pegar a informação da outra letra. Né? Então vou fazer isso em todos. Vou colocar aqui também sublinhado nessas aqui, força, agilidade e tal, para a gente criar aí seria um estilo de diagramação, tá? Vou fazer aqui bem rápido só para a gente ver
as possibilidades que a gente tem usando aí só as ferramentas de parágrafo, tá? Vamos lá, falta um, intimidação, vou colocar aqui, oxi, foi, então aqui eu vou colocar o outro estilo que a gente está usando aqui, tá? Então é bem legal, a gente pode eliminar até essas linhas do meio aqui, que estão sobrando. Ficou uma lá, falta um, ferocidade. Então aqui, né, a gente viu as ferramentas de texto e de parágrafo, né? Só para finalizar aqui, vou colocar essa informação aqui do lado, ó. Aqui também ficou grande, eu vou aproveitar e vou copiar o estilo do parágrafo para cá, né? Então fica todo mundo igual, né? E vou posicionar aqui como se fosse uma carta aí, né? A gente poderia fazer outras coisas, como por exemplo colocar traços aqui para criar uma hierarquia visual mais correta aqui, né? Uma divisão maior, né? Mas por enquanto a nossa coisa aqui é só para a gente realmente ver as ferramentas de texto. Acabou pegando uma mais aqui. Já ficaria mais interessante aí para a gente trabalhar essa divisão de página, né? Então vocês vão ver muito isso no outro trimestre, né? Como a gente divide e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma informação da minha carta. Não tem, acho que eu coloquei tudo aí. Então isso seria o básico para a gente entender. Faltou eu ver uma ferramenta aqui que é o recuo de linha. Eu trabalhei, né, de coluna para esquerda e para direita, mas faltou trabalhar aqui o recuo, que é o famoso parágrafo, né, que a gente consegue aqui colocar lá igual a gente fazia na escola, o tal dos dois dedinhos que a gente falava, né? Ah, deixa 2 dedinhos aí, né? Então eu vou só copiar aqui para a gente deixar igual. E por último, para que poderia servir esse parágrafo? A gente podia colocar até um caractere especial aí, né? Por exemplo, desenhar aqui uma patinha de uma onça e colocar em cada ponto ali dele, né? Então eu vou procurar aqui na internet, ó, footprint, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, mais ou menos aqui, peguei um desenho aqui rapidinho, eu vou usar aqui o traçado de imagem só para a gente fazer isso bem rápido, são ferramentas que a gente não viu ainda, e depois eu posso vir ela aqui e aplicar como elemento aqui nesse espaço que sobrou em cada um deles aqui, cada um dos parágrafos, né? Eu vou colocar ela bem pequenininha aqui, olha lá, poderia estar fazendo esse tipo de coisa aqui, tá? Foi só posicionar ele aqui. E é isso, a gente viu as ferramentas de parágrafo e as ferramentas de texto. Acabei colocando tudo na frente, mas a gente podia, né, redistribuir esse material todo aqui entre as duas áreas, tá? Vou deixar esse arquivo lá para vocês, ó, vou colocar como arquivo base, tá? Para quem quiser mexer, e também deixar essa videoaula lá de resumo pra gente.